História do Necronomicon. Embora existam livros mais antigos, o Necronomicon é a obra que melhor sumariza o terrível alcance e o horrendo significado dos mitos de Cthulhu. A referência para o nome vem da novela A História do Calife Vathek, escrita em francês pelo aristocrata inglês William Beckford e publicado em 1782. Em 1786, Samuel Henley traduziu a história para o inglês e adicionou diversas notas. Em carta para Clark Ashton Smith, Lovecraft diz que retirou o termo Asif dessas notas. A tradução de Herbert Grimsditch também afirma que o nome era uma referência ao som de insetos noturnos. Há um trecho da história que diz o seguinte: os bons muçulmanos imaginaram ouvir o sombrio zumbido dos insetos noturnos que anunciam a desgraça e suplicaram a Vathek que cuidasse de sua sagrada pessoa. Vathek era uma das histórias favoritas de Lovecraft, por sua inspiração orientalista nas Mil e Uma Noites e pelo estilo gótico de narrativa. Outro grande nome da literatura, o argentino Jorge Luis Borges, também tinha a novela em alta conta e escreveu 2 famosos prólogos para o texto. No segundo deles, publicado em 1984, ele diz que o inferno escrito em Vathek é o primeiro inferno realmente atroz da literatura. Este pequeno ensaio compõe uma carta de Lovecraft endereçada ao amigo Clark Ashton Smith. A missiva data de 1927. A primeira publicação do ensaio se deu em 1938, editado como um panfleto pela Rebel Press. O título original é Al-Asif, sendo Asif a palavra usada pelos árabes para designar o som noturno produzido por insetos, que supostamente seria o uivo dos demônios. Escrito por Abdul al-Hazed, um poeta louco de Sanaá, no Iêmen, cidade que teria florescido durante o período do califado Omíada, por volta de 700 d.C., Al-Hazed visitou as ruínas da Babilônia e os segredos subterrâneos de Mênfis, e passou 10 anos sozinho no grande deserto ao sul da Arábia, o Robá el-Khali, ou o espaço vazio dos antigos, e Daná, ou o deserto Carmim, dos árabes modernos, que é conhecido por ser habitado por maléficos espíritos protetores e monstros da morte. Desse deserto, muitas maravilhas estranhas e inacreditáveis são contadas por aqueles que fingem tê-lo penetrado. Em seus últimos anos, Al-Hazed residiu em Damasco, onde o Necronomicon, o Al-Asif, foi escrito, e de sua morte ou desaparecimento, em 738 d.C., muitas coisas terríveis e conflitantes são ditas. Ibn Khaldun, biógrafo do século XII, diz que o poeta louco teria sido dominado por um monstro invisível em plena luz do dia e devorado horrivelmente diante de um grande número de testemunhas congeladas de pavor. De sua loucura, muito se conta. Ele dizia ter visto a fabulosa Irem, a cidade dos pilares, tendo encontrado sob as ruínas de certa cidade inominável do deserto os chocantes registros e segredos de uma raça mais antiga que a humanidade. Ele era apenas um muçulmano indiferente que adorava entidades desconhecidas, as quais denominava Yog-Sothoth e Cthulhu. Em 950 d.C., o Asif, que obtivera uma circulação considerável, embora supersticiosa, entre os filósofos da época, foi traduzido secretamente para o grego por Theodoros Philetas, de Constantinopla, sob o título de Necronomicon. Por um século, a obra impelira certos experimentadores a provas terríveis, até ser suprimida e queimada pelo patriarca Miguel. Depois disso, ouviu-se dela apenas furtivamente. Mas, em 1228, Olaus Wormius fez uma tradução para o latim na Idade Média tardia,
e o texto latino foi impresso 2 vezes. Uma no século XV, em letras góticas, evidentemente na Alemanha, e outra no século XVII, provavelmente na Espanha. Ambas as edições sem marcas de identificação, e com as suas épocas e locais de impressão percebíveis apenas pelas evidências tipográficas internas. A obra, na versão latina e na grega, foi banida pelo Papa Gregório IX em 1232, logo após a tradução para o latim que chamara sua atenção. O original árabe foi perdido no início da época de Wormius, conforme indicado por uma nota de seu prefaciador, e nenhum sinal da cópia grega, que foi impressa na Itália entre 1500 e 1550, foi reportada desde o incêndio ocorrido na biblioteca de um certo homem em Salem, no ano de 1692. Uma tradução inglesa feita pelo Dr. Dee nunca foi impressa e figura apenas em fragmentos resgatados do manuscrito original. Dos textos latinos, atualmente há um, do século XV, que se sabe estar trancado no Museu Britânico, enquanto o outro, do século XVII, se encontra na Biblioteca Nacional, em Paris. Uma edição do século XVII pode ser encontrada na Biblioteca de Widener, em Harvard, e outra na Biblioteca da Universidade Miskatonic, em Arkham. A outra ainda na Biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Numerosas outras cópias provavelmente resistem em segredo, e há um rumor persistente de que uma cópia do século XV faz parte da coleção de um famoso milionário norte-americano. Um rumor ainda mais vago acredita a preservação de um texto grego do século XV à família Pickman, de Salem. Mas, se esse foi preservado, esvaiu-se com o artista R.U. Pickman, que desapareceu no início de 1926. O livro é rigidamente proibido pelas autoridades da maioria dos países e por todas as vertentes eclesiásticas organizadas. A leitura conduz a consequências terríveis. Foi a partir dos rumores sobre este livro, conhecido por uma parcela relativamente pequena do público geral, que se diz que R.W. Chambers derivou a ideia de sua primeira novela, O Rei de Amarelo. Este tomo negro contém segredos impronunciáveis, perdidos ou esquecidos. Folheando as suas páginas amareladas, é possível encontrar um canto para Yog-Sothoth que abre um portal entre realidades. Informações sobre a mítica poeira de Ibn Nagazi e a descrição do Vorish Sign. O tomo também discute inúmeros lugares e coisas. Narra histórias sobre civilizações, povos e culturas malditas que há muito deixaram de existir. Relaciona as muitas formas de vida não humanas habitando as esferas além do tempo e do espaço. E apresenta magias tão negras e perniciosas que beiram o inacreditável. Rituais blasfemos e louvores a entidades desconhecidas. O Necronomicon faz um apanhado de tudo que é incomum, perturbador e, em última análise, perigoso nos reinos do sobrenatural do Cthulhu Mythos. O conhecimento contido em suas páginas é vasto e é quase impossível de ser absorvido por completo em uma única vida. Revelações absurdas e dantescas que se sucedem infinitamente. Para muitos estudiosos, o Necronomicon é a pedra roseta das artes negras, uma chave que destranca os mistérios mais profundos. Na verdade, o Necronomicon é ainda mais. Ele é o poder, a corrupção e a obliteração na forma de palavras. Para os seus descuidados estudantes, o Livro dos Mortos é um portal para a loucura. Aqueles que examinam suas páginas sofrem mudanças e emergem irreconhecíveis.